Pronto. Pessoal, bom dia então aí novamente. Desculpa o atraso, mas a caminho do Cefet que eu fiquei preso ali no anel rodoviário, onde está tendo uma reforma e a parada lá demorou muito mais do que o normal. Por isso eu atrasei esses minutinhos aí, então me desculpem aí esse atraso. Sobre a aula de hoje. A aula de hoje ele é plantão de dúvida. Alguém tentou fazer o trabalho, tá com algum problema, alguma coisa que eu possa ajudar? Ou pelo menos tentar? Eu tenho uma pergunta, Lucas. Sim, Arthur. Para fazer a alocação de polos, a gente pode usar a função da Python Control ct.place? Pode? Ou deve... Pode? Pode. Obrigado. Pode. É só fazer a escolha dos polos, né? Na, na, Sim, na hora de você fazer o relatório lá, você pode até indicar o que você vai fazer, né? Porque se você vai lá na teoria, você tem toda uma formulação matemática que justifica o que o comando place ele implementa na verdade. Então, se você der um indicativo do que você está fazendo ali, a gente cai naquele caso o como você está resolvendo. O como você está resolvendo aí, você pode usar a função, não teria problema nenhum. Então, basta você, primeiro, justificar a escolha dos seus polos, né? Que isso aí é algo já que, se eu não me engano, está até escrito no guia de prática. E depois só indicar como que você está fazendo a alocação, matematicamente. Tendo a indicação matematicamente, você pode usar o comando place, porque ele está implementando justamente aquela formulação matemática lá. entendi. Certo? Certo. O Anderson perguntou aqui no chat, acho que complementando a minha pergunta, é para explicar como funciona a alocação das preliminares, então? O... Veja, se eu entendi bem, Anderson, sua pergunta, como a gente está trabalhando com realimentação, né? Realimentação de estados. O controlador que a gente está fazendo ali é basicamente um proporcional. Esse proporcional que a gente coloca ali, você tem que mostrar a teoria dele. E já é algo que se espera, basicamente a preliminar, aqui em resumo. Basicamente a preliminar para esse trabalho tem duas seções. A parte que você fala sobre realimentação de estados, a parte que você fala sobre observador de estados. Pronto. Se você tem uma parte que você fala sobre realimentação de estados, você pode nessa parte falar como que você faz a alocação dos polos. E depois, lá na hora de fazer a alocação dos polos, você só faz a referência cruzada a essa seção. Resolveria o problema. Mas pode ser uma explicação aí, ô Anderson, mais enxuta, tá? Porque você não tem muito espaço para você ficar escrevendo, não. Então, apesar de ter que explicar, ela é uma explicação bem enxuta aí, visto o formato do trabalho. Então não tem que entrar naquela formulação matemática com um monte de coisa que a gente está vendo na teoria, não. No trabalho. Vai, mas em passos largos, né? Você não vai passar o passo a passo igual está sendo demonstrado em teoria. Lá, aqui no trabalho, você vai ter que andar em passos mais largos. Beleza. Entendeu? Porque a gente não tem espaços. Espaço mesmo. Algo mais? Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta que é sobre o item 4. No caso, o item 4 ele pede para eu projetar um controlador por realimentação de estados. Aí, esse controlador, eu preciso me preocupar que ele que ele tem uma ação integrativa ou a gente só precisa se preocupar com essa ação integrativa a partir ali do item 10, mais ou menos? Peraí, deixa eu abrir o guia de prática aqui só para eu acompanhar todas as perguntas que estão lá, tá? O Eduardo, só um minutinho, deixa eu só abrir o guia de prática aqui. 2021, LTC, trabalho final. Então, no trabalho final, você fala projeto no controlador, justifica. É, é,
há uma certa redundância na sua pergunta em relação ao guia de prática, tá? Pelo seguinte fato. Para o item 4, você, ao projetar o controlador que é solicitado no item 4, você basicamente precisa atender às suas especificações de desempenho que você determinou no item 2. Então, a primeira pergunta que eu te faço aí, para responder a sua pergunta, na verdade, é o que você está especificando. Se você especifica erro de offset nulo, só o proporcional sem a ação integral, ele não atende a sua especificação. Se você não especificou erro de offset nulo, ok, tranquilo. Aí você teria que retomar esse projeto do controlador com a ação integral a partir do momento que a gente entra com a perturbação aqui no item 9, né? Que aí a gente vai fazer essa avaliação e no item 10 você tem que propor uma solução. Então vai depender de como você vai querer fazer seu trabalho. Consegui esclarecer aí pra você? Entendi. Então, eu tenho que me basear para responder essa pergunta no que eu tô propondo para o meu controlador gerar, digamos. O que ele tem que atender, né? Na verdade, é uma especificação, então ele tem que atender. Já que você tocou nesse ponto, em resumo, mais cedo ou mais tarde você vai ter que incluir a ação do integrador. Ou você vai fazer essa inclusão no item 4, ou você vai fazer essa inclusão no item 10. Não tem opção. Certo? Aí vai ficar a critério da dupla escolher qual é a estratégia na condução do trabalho. Mas o efeito do integrador, da ação integral, ele vai ter que aparecer no trabalho. A questão é onde que ele vai entrar. Se ele entra na questão 4 ou se ele entra na questão 10. Em qualquer um dos dois momentos aí, essa ação integral ela vai ter que aparecer. Ok? Entendi. Então, caso eu ache melhor, então posso já incluir nesse item 4 integrador para meio que já facilitar os próximos itens, né? Se eu achar bom. Vai ficar a critério da dupla mesmo. Ou já inclui ou não inclui, ou inclui lá na frente para mostrar que só a realimentação de estados ali, né, que na verdade seria como se você tivesse um proporcional para cada estado, ele não consegue cancelar o erro de offset, né? Que é justamente o que a gente impõe ali na hora que a gente entra com essa perturbação no item 9. Ali a gente está provocando, né, propositalmente aqui para o nosso guia de prática, um erro de offset. O efeito que a gente vai ver lá é um erro de offset. Com aquela perturbação ali. Entendi, então. Obrigado, Lucas. De nada. Aí, o Eduardo, outra sugestão que eu lhe dou é que você reveja as suas especificações. Tá? Dê uma pensada primeiro nas suas especificações que você definiu aqui no item 2, porque, como a gente disse, a resposta do 4 está relacionada com o item 2. Tá? Então reveja aí suas especificações. Lembre que uma especificação de controlador, quando a gente está fazendo malha fechada, a gente tem que estar atento ao tempo de acomodação do sistema em malha fechada, tá? Tudo que eu vou falar aqui em relação à malha fechada. Então, qual o tempo de acomodação do sistema? Como vai ficar o ranger ali do sinal de controle, se ele vai saturar, se ele não vai saturar, que estratégia que você está adotando para isso. E a questão da rejeição de perturbação. Qual ou quais tipos de perturbação que o seu controlador consegue rejeitar. O que eu me lembro aqui agora, assim, de bate-pronto, pelo menos esses 3 itens aqui você tem que ver. Lógico que dependendo da ordem do seu sistema, você ainda pode trabalhar com aquelas outras características que nós vimos lá em análise, que é o valor máximo de pico, o overshoot ali, o undershoot. Você tem algumas outras características que você consegue trabalhar também, mas esse tipo de característica vai depender muito
se o seu sistema ele é se ele é super amortecido, como que tá os seus polos ali em malha fechada. Então, dependendo de como tá os polos seu em malha fechada, você consegue determinar outras especificações aí para malha fechada, tá? Esses 3 primeiros que eu falei, você não depende de polos. Basicamente, eu quero que o sistema estabilize em tanto tempo, sem saturar sinal de controle, ou saturando sinal de controle, não tem problema. E qual que foi a outra que eu falei? E a questão do erro de offset, por exemplo, rejeição à perturbação, né? Então, talvez uma parte importante que a gente não dá tanto valor para ela seja essa determinação das especificações. Ok? Então, vale a pena talvez voltar no item 2 e rever com um pouquinho mais de cuidado o que, na verdade, né, o que a gente pode fazer com esse sistema. Essa é a grande jogada aqui do controle. É o que eu posso fazer com esse sistema. Às vezes eu posso querer exigir até mais do sistema, mesmo sabendo que ele não vai entregar, em conseguir integrar tudo que eu vou pedir, mas eu tento levar ele ao limite olhando diversos parâmetros. Então essa também pode ser uma opção aí para você ter um controle, vamos dizer assim, mais arrojado, né? Mais agressivo um pouco. Uma malha de controle mais agressiva. Isso tem vantagens, cabem em alguns sistemas, não cabem em todo tipo de sistema, mas é um ponto interessante para a gente analisar isso daí. Ok, Eduardo? Conseguiu abrir mais um pouco aí o leque aí para você enxergar essa questão? Sim, foi uma pergunta que deu para entender até mesmo as anteriores. Não, então... Mas eu dar uma olhada melhor nessa questão das especificações. Então tá bom, então. Pessoal, alguma outra dúvida? Alguma outra questão? Pessoal que chegou mais tarde aí, alguma questão? Bom, se ninguém tem pergunta, eu acho que a gente pode encerrar aqui então. Eu vou pedir só a Nicole e a dupla dela. Eu confundo se é o Pedro ou se é o Paulo. Nicole, quem é a sua dupla? É o Pedro Victor. Pois é, vocês dois podem ficar aqui após a aula? Sim. Pra gente olhar aquela questão do e-mail que vocês me enviaram? Ok. Então, eu encerrando a aula que vocês dois permanecem, que eu explico aquilo lá pra vocês. Lucas, desculpa interromper, mas é porque eu lembrei de outra dúvida. Você teria como tirar, por favor? Posso tentar, ué. É porque quando a gente viu esse conteúdo com o Walter, pelo menos que eu me lembre, a malha de controle que ele mostra não tem um sinal zero. Aí como é que a gente vai tratar esse sinal zero, no caso, que seria o sinal de controle para levar para o ponto de operação? Veja, é um negócio bacana a sua pergunta. A questão é a seguinte, Eduardo. Quando você tá... Deixa eu ver por onde a gente pode começar. Você lembra lá quando a gente estava em análise? E lá no capítulo 3, se eu não me engano, do Dorff, você consegue fazer a conversão de função de transferência para espaço de estados e de espaço de estados para função de transferência? Você lembra de ver isso em análise? Sim, que tem... O Walter até lembrou com a gente recentemente que tem uma forma de você pegar as matrizes e das matrizes chegar na FT, não é? Justamente. Então, para facilitar um pouco a nossa conversa, o que acontece na FT lá na função de transferência? Em relação a essa discussão aí do zero. O seu sistema, quando você está trabalhando na função de transferência, você está trabalhando aonde o seu sistema? Eu imagino que seja dentro da faixa de operação dele. Você está trabalhando, a FT não é para o ponto de operação? Ah, sim. Porque, no caso, as matrizes vão vir da aplicação para o ponto de operação, seria isso? Justamente. Então, o que você está fazendo? O que o Walter está mostrando lá, ele está fazendo com vocês toda uma análise, mas uma análise
para o ponto de operação. Então o que você está fazendo? Você está tirando aquele offset. Qual offset? O offset de U0, que é aquele deslocamento que a gente traz o ponto de operação para zero. Então, o seu espaço de estados ele trabalha do mesmo jeito que como é que fala? Que a função de transferência, porque mesmo a representação em espaço de estados, você também está no seu ponto de referência, está no seu ponto de operação. Se você está no ponto de operação, o seu ponto de operação ele vai para zero. Então o sistema sofre uma perturbação? Sofre. Ele pode sofrer essa perturbação, mas o sistema tem que voltar. Se ele rejeita a perturbação, ele tem que voltar para zero. Sua referência é o zero. Por quê? Porque você justamente tirou esse offset que o sistema tinha. Então, por isso que eu tenho insistido tanto com vocês em trabalhar com as equações diferenciais. Porque se você aplica só o sinal do controlador, você não alcança o seu ponto de operação do sistema. Tá? É lógico que dependendo do controlador isso pode acontecer, porque você pode ter um efeito de integração, alguma coisa que vá compensar o U0. Mas de um modo geral, é essa justamente a sua dúvida agora que eu venho tentando trabalhar nesse EAD que a gente está aqui, nesse ensino remoto, para que vocês criem consciência que na hora que vocês forem para a indústria, vocês vão fazer uma modelagem em torno do ponto de operação, então você está trabalhando em zero, mas que na hora que a gente vai aplicar isso no sistema, eu preciso incluir o U0 novamente. Para quê? Para que o sistema eu compense, né, aquele offset que eu retirei lá no início da modelagem. Conseguiu entender, Eduardo? Entendi sim. Mas, só uma pergunta. Seria errado falar que é como se as funções de transferência substituíssem o zero? Não, elas não substituem o zero. A função de transferência não substitui o zero. A função de transferência, ela não considera o zero porque eu trouxe meu ponto de operação para zero. Ah, tá. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu? É justamente por isso. Porque se seu ponto de operação agora ele é o zero e o sistema está em zero, qual que é o seu sinal de controle? Zero. O controlador não tem que atuar em nada. Mas, para o seu sistema ficar em zero, sendo zero o ponto de operação, e ele permanecer lá no ponto de operação que está lá em cima, eu tenho que ter um sinal que está sendo injetado para manter ele no ponto de operação. Que é justamente o zero. Entendi. Agora ficou mais claro. Senão você vai ficar naquele jogo. Eu levo o meu sistema. Aqui a gente está trabalhando com o helicóptero. Vamos falar lá, o helicóptero ele sobe a 60 graus. Você manteve o helicóptero com uma inclinação de 60 graus do ângulo pitch dele ali. Ele chegou lá. O meu sistema chegou no ponto de operação zero. Ok, chegou no zero. Meu erro ficou no zero. O que vai vir de sinal de controle para manter ele lá? Nada, não tem nada para manter ele. O que o meu helicóptero vai fazer? Ele começa a cair novamente. Aí você começa a dar pancada nele, podendo inclusive levar o sistema em instabilidade. Entendi. Conseguiu enxergar isso na malha agora? Fez sentido? Aham, deu pra enxergar sim. Obrigado, Lucas. De nada. Pessoal, então por hoje é isso. Eu vou ficar aqui só com a Nicole e com o Pedro, para eu tirar uma dúvida do e-mail que eles mandaram para mim. E os demais aqui estão liberados. Só desculpa novamente aí pelo atraso, tá, gente? Mas foi o trânsito aqui no caminho do Cefet. Como vocês podem ver aí na câmera, eu tô aqui na minha sala. Tem umas coisas para resolver aqui hoje. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Bom trabalho e qualquer coisa manda dúvida por e-mail aí, que eu tento lhes responder o mais breve possível. Um abraço a todos, gente. Abraço, valeu. Falou. Até mais, Lucas. Até mais, Lucas.